Olá pessoal, estamos começando mais um Morning Call da Empire Capital. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março de 2024. Vamos começar falando do mercado na sexta-feira. O Ibovespa fechou com queda de 0,7% e com isso, na semana, fechou com queda de 0,3%. Já o dólar fechou a semana em alta, com alta de 0,3%, cotado a R$ 5,00. Bom, antes de falar do que a gente tem para essa semana, vamos falar um pouquinho de como começaram as bolsas. As bolsas estão em alta nesta segunda-feira. O Eurostock está subindo 0,3%, enquanto os futuros do S&P e do Nasdaq estão avançando 0,4% e 0,7% respectivamente. E na Ásia, a gente também teve ali resultados positivos, com o Nikkei subindo 2,7% e Xangai subindo 1%. A gente teve esse resultado ali na Ásia, principalmente por conta de dados que saíram da China, então a gente teve dados de atividade por lá e a gente teve a produção industrial avançando 7% acima da expectativa, que era de 5,2%. Com isso, a gente teve resposta principalmente não só das bolsas, mas também do mercado de commodities, então minério de ferro também apresentando alta nesta segunda-feira. Além disso, na zona do euro, a gente já teve o dado final de índice de inflação ao consumidor de fevereiro e conforme o dado prévio veio em linha então com o esperado, avançando 0,6% na comparação mensal. Hoje, aqui no Brasil, o principal destaque é a divulgação do IBCBR de janeiro, que vai acontecer agora às 9 horas, expectativa de alta de 0,6%. Vamos ver se o dado também vai surpreender, como surpreenderam os outros dados do mês, principalmente ali os dados de serviço e também de varejo. Hoje a gente também tem a primeira reunião ministerial do novo governo, onde devem ser discutidos o presidente Lula e seus ministros, principalmente medidas para evitar que continuem acontecendo quedas na aprovação do governo, conforme indicado nas últimas pesquisas. Além disso, a gente tem a semana bastante movimentada. Aqui no Brasil, a gente tem Copom e também a gente vai ter o primeiro resultado, a avaliação de despesas, avaliação de receitas e despesas do governo federal. Então, na sexta-feira, é o relatório bimestral. Então, para o Copom, a gente espera que o Copom reduza a Selic em 0,5%, isso não deve ser novidade, mas a gente espera que tenha ali alguma mudança na comunicação, frisando principalmente, então, que essa atividade econômica mais robusta que a gente observou nos últimos indicadores, elas podem aí ser um risco para a continuidade das quedas mais à frente. Já com relação ao relatório de receitas e despesas, essa análise do governo é um relatório bimestral, a gente não espera que tenha alteração na meta, mas vai ser importante observar se vai ter ali algum contingenciamento. Lá fora a gente tem basicamente destaques de política monetária ao redor do mundo, então lá a gente também tem na quarta-feira, decisão do Fed, expectativa é de que não tenham alterações nas taxas, mas também vai ser importante observar ali os indicativos de próximos passos. Além disso, antes na terça-feira a gente tem decisão do Banco Central do Japão, por lá a expectativa de que o Conselho vote por abandonar os juros negativos e aí vai ser a primeira mudança na taxa de juros, a alta na taxa de juros desde 2007. E a gente também tem decisão do Banco Central da China na terça-feira, expectativa ali de manutenção das taxas de juros de 1 e 5 anos. Por fim, a gente também tem decisão na quinta-feira de política monetária lá no Banco Central da Inglaterra. Então, semana bastante movimentada, o principal destaque ali é o Fed e o Copom aqui no Brasil, mas vocês podem ver que a gente tem uma série de divulgações ao longo da semana. Aqui no Brasil, destaque também para o cenário político, a Fazenda deve apresentar alguma proposta para renegociação da dívida dos estados com a União, então esse ponto também deve chamar atenção. Então, por aqui, mais do que uma agenda movimentada na parte de indicadores econômicos, vamos ter mais divulgações e notícias relacionadas ao cenário político. Por hoje era isso, até amanhã, uma ótima semana a todos.